Olá, amigos produtores rurais! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a produção de animais inteiros versus animais castrados, né? Muita gente pergunta se compensa castrar animal, se compensa vender inteiro, e a gente vai discutir um pouco isso, quais as vantagens e desvantagens, o que o mercado acha sobre a produção dessas duas categorias de animais, vamos dizer assim, né? Todos sabemos que quando você castra um animal, você vai comer, a primeira coisa que você perde é desempenho, né? Ele para de produzir a testosterona e por isso diminui o seu ganho em termos de musculatura. Então vai reduzir o seu ganho de peso. Então isso todos nós sabemos. Mas antes eu gostaria de contextualizar um pouco, falando de um outro mercado, por exemplo, que é o mercado dos Estados Unidos, que eles abatem bois muito jovens, né? E lá eles castram. Porém, é permitido a utilização de hormônios, alguns hormônios que vão fazer a parte de anabolizante, né? Elas vão ser um anabolizante que vai castrar esse animal e quando você aplica um anabolizante, ele não deixa de ganhar, ele continua ganhando esse peso igual como se ele fosse inteiro, né? Bom, isso já é a primeira, o mito, né? Da questão de você estar utilizando hormônios anabolizantes. Lá, praticamente, eles utilizam dois tipos de hormônios. Os esteroides, né? E também os beta-agonistas, né? Os hormônios, eles fazem parte já do animal. Você está apenas acrescentando um pouco de dose a mais. E desde que o período de carência seja respeitado, algumas pesquisas dizem que você não vai ter problema de consumir essa carne. Tanto que eles consomem e boa parte do mundo consome essa carne. Os beta-agonistas, que é utilizado mais bem na parte final da engorda, né? Esses também são medicamentos que são usados, por exemplo, na parte humana, para quem tem asma, broncopneumonia, para dilatar a sua parte pulmonar. Então, assim, são medicamentos que também são usados na parte humana como tratamento, né? E até eu li um trabalho que diz que um beta-agonista, você teria que comer 3 toneladas de carne, né? Para você ter o nível sanguíneo de uma dose de um remédio para te melhorar da sua asma, por exemplo, né? Então, assim, tem trabalhos dizendo que são muito seguros. E lá nos Estados Unidos, o que acontece? Como é um país muito respeitado, que todo mundo confia muito nas suas leis, nas suas regras, o que acontece? A gente esteve visitando lá e dentro do mesmo confinamento existem baias que os animais receberam esses tratamentos com hormonais, com anabolizantes, com beta-agonistas e ao lado às vezes tem uma mesma baia, um curral, onde não receberam, que vai mandar, por exemplo, para mercados que não aceitam receber carne com essas aplicações desses produtos, como é o caso da Europa, o caso do Brasil, né, que não aceita essa carne. E o mundo inteiro confia. Então por que a gente não faria isso no Brasil? Por que não daria certo? Porque infelizmente, né, o Brasil precisa evoluir muito ainda na questão da sua honestidade, na sua transparência e provar isso para o mercado internacional para que eles possam confiar e aí sim levar a nossa carne com hormônio ou sem hormônio, né? Como isso no Brasil não é permitido, e aí eu ia chegar, o Brasil passou a produzir bois inteiros. Porque quando se castrava, perdia muito no ganho de peso. E a gente vai falar um pouco dessas diferenças, o que perde, né? Mas perdia-se muito nesse ganho de peso. Então o Brasil, uns anos para cá, começou a não castrar o seu boi. Justamente para esses animais ganharem mais peso e irem para o abate mais pesado. Bom, mas aí aconteceram alguns problemas, né? Por exemplo, o mercado rejeitar um pouco dessa carne. A primeira coisa que aconteceu é que um boi inteiro confinado, ele dá uma carcaça bem melhor. E muita gente, há um tempo atrás, começaram a tentar fazer esse boi inteiro a pasto só. E aí esse boi inteiro a pasto, ele fica devendo acabamento. Por quê? Porque só a pasto ou com uma suplementação baixa, ele não coloca gordura.
tudo que ele ganha peso, ele vai colocar se forem mais jovens, né, ele vai colocar no seu crescimento ósseo, ele vai colocar no muscular, e ele vai ganhando peso, mas ele não tem energia suficiente, energia sobrando para colocar gordura. Então ele sempre vai ser um boi pesado, mais magro. E aí, muitos produtores começaram a mandar esse boi para os frigoríficos. E aí era uma carne muito ruim de ser comercializada, porque ela não tem gordura, ela muitas vezes fica um pouco mais dura. Então o mercado não aceitava muito essa carne. E aí começou a reclamar dos produtores, né? E eles têm razão, né? Porque realmente esse boi de capim inteiro, realmente a carcaça não é uma carcaça que tem uma facilidade de você vender ela no mercado, né? Então isso é uma realidade. Bom, gente, no próximo programa eu vou estar falando mais vantagens e desvantagens sobre a diferença de animais castrados e inteiros. Até lá e viva o agro brasileiro!